E aí, gente, era Insights aqui. No episódio de hoje, a gente vai fazer a parte 2 sobre Reinforcement Learning e o cérebro, com alguns conceitos que eu não falei até agora, né? Sure. E a gente viu anteriormente, que eu uso muito dessa imagem, né? Essa imagem, né? Sobre a questão de que para você criar as suas interpretações algorítmicas, né? Como texto de qualquer tema, né? Seja na química, na física, qualquer tema, você precisa inicialmente dos predicados, conceitos, para você transformar em algoritmo. No caso, a gente tem que entender conceitos fundamentais de Reinforcement Learning, conceitos que vêm da neurociência, que vêm de pesquisa prática na neurociência, pesquisa que também não é só teórica, é experimental, né? Tem que ter, de analisar sessões de cérebro de animais, de ratos, né? Você tem que ter formas de eletrodos, por exemplo, com single unit recording, ou formas mais hard, né? Como o transcranial tomography, né? Que você quer colocar eletrodos, uma rede de eletrodos bem no cérebro mesmo, né? Abrir a cabeça do animal ou da pessoa pra colocar os eletrodos pra ver que partes fazem o quê, né? Então todos esses experimentos são importantes pro avanço da neurociência e por fim a gente usa predicados que estão corretos para tentar criar interpretações algorítmicas, né? Criar primeiro matematicamente como funciona e depois os algoritmos, né? Então é isso que a gente quer fazer. Então tem esse paper aqui que eu gostei bastante sobre reinforcement learning no cérebro. Esse paper necessariamente é mais voltado para a parte de ciência, não necessariamente para parte de inteligência artificial. Então lembra do último episódio que a gente viu o modelo que é livre e que o sistema que tem o modelo que vai ajudar na forma de aprendizado tem perspectivas, né, que mostram, né, opiniões com base em certos dados que você tem evidências de tanto de um modelo livre de predição de recompensa no cérebro, ou seja, não tem nenhum sistema de modelo que regula isso, e também do model Bayes. Isso é importante para aprendizado, a gente vai ver no final dessa aula. Mas a questão é que tem evidências, tem opiniões com relação a isso. Ou será que reinforcement learning no cérebro realmente é da forma que a gente vê na inteligência artificial, né? Eles vão falar uma coisa que é muito interessante, que é reinforcement learning hierárquico, né? Que eu já vi sendo aplicado em alguns contextos. Eu vi até sendo aplicado no Minecraft também já. A noção de hierarquia em reinforcement learning apela a uma longa literatura em neurociência cognitiva. Então, a base da neurociência, sugerindo a existência de uma hierarquia cognitiva dentro do córtex pré-frontal. E essa hierarquia cognitiva, eu creio que até de uma forma bem forte, que existe sim hierarquia cognitiva na memória, né? Então você tem uma forma de você, no mesmo estilo de long short tem memory, né? Obviamente não é igual, mas de você ter um sistema hierárquico que armazena as memórias que a gente acha útil, né? Então, por exemplo, você consegue lembrar o nome de pessoas, faces, problemas do giro fusiforme, por exemplo, podem fazer você esquecer a face de pessoas, a face da sua mãe você esquece, isso acontece. Eu vi um exemplo de um cara que esqueceu a face da esposa dele, que ele teve um problema no giro fusiforme, né? A parte do cérebro. E eu não conseguia mais reconhecer. A questão é que eu entendo que na parte de memória, você tem sistemas assim hierárquicos que você, por exemplo, eu não lembro que eu comi ontem, no almoço. Eu não lembro que eu comi uma semana atrás no almoço. É porque eu não lembro, porque não é relevante. O que a gente normalmente lembra é relevante. Quando a gente esquece algo e busca lembrar, tentando achar. Normalmente, quando eu esqueço um termo, por exemplo, uma palavra, eu tento lembrar de palavras próximas. É, e funciona normalmente. Então, tem sim um sistema hierárquico, é um predicado que, na minha opinião, é verdade. Ele vai dizer que com sistemas cerebrais situados mais acima da hierarquia, possivelmente mais interiormente no córtex pré-frontal. Quando ele diz anteriormente, mais a parte para trás da frente do córtex pré-frontal. E assim exercendo controle nos sistemas mais abaixo na hierarquia. Não tem um sistema de funções de alto nível hierárquico, né? Outra perspectiva tem sido usar inferência bayesiana, né? A gente viu anteriormente
nos Markov Brackets, né? Aquela tese do Carl Friston, em relação a princípio de energia livre, coisa do tipo, que tem essa visão de que o cérebro faz inferências bayesianas, né? Inferências probabilísticas. Né? Aí eu usei o exemplo de uma pessoa que quer atravessar a rua, né? E ela faz essa inferência probabilística com relação à posição dos carros e a probabilidade de ela ser atropelada ou não, atravessando no sinal vermelho, por exemplo. Então, uma inferência bayesiana, uma inferência probabilística, com base no que você sabe sobre a realidade, né? Então, você sabe que se um carro estiver andando muito rápido, um barulho muito alto, você vê que está muito rápido, atravessar não é uma opção, né? Mas é uma coisa que a gente faz tão naturalmente, mas quando você quer criar um sistema robótico, por exemplo, que faz isso, é muito mais difícil, como a gente vê em carros autônomos, por exemplo. Então, para aprender sobre distribuições de recompensas ou qualquer outra variável de decisão da tarefa. Então, por mais que reinforcement learning seja um processo markoviano, né? Você está criando exemplos de questões bayesianas, né? Então, na minha opinião, diria que isso significa que seria uma visão híbrida, né? No que o aprendizado no cérebro tem uma parte bayesiana e markoviana. Bayesiana tem a ver com os históricos do sistema. Markoviana, você usa os dados atuais do sistema. Eu gosto sempre de usar o exemplo da chuva. Então, você prevê de forma bayesiana com base no histórico de dados de chuva ou futuro, e markoviana com dados presentes, né? Você olha para o céu, você vê os dados com relação ao satélite, precipitação no ar, entre muitos outros vetores que são enormes, a quantidade de dados de meteorologia, né? Para tentar analisar se vai chover ou não. Continua sendo um desafio determinar definitivamente se o cérebro está ou não, literalmente, implementando a inferência bayesiana. Então, isso aqui, gente, é uma teoria. Uma teoria que se pode ter aplicações práticas para a inteligência artificial. Então, de repente, funciona, né? Inferências bayesianas, quando você tenta criar um sistema de IA mais inteligente. Consegue se movimentar melhor, consegue jogar jogos melhor, fazer tarefas melhor, fazer reconhecimento facial melhor, sei lá. Mas provar isso que acontece no cérebro é outra coisa. Então, teoria é legal e todos, mas tem que ser provada, né? E muitas vezes é possível capturar muitas das mesmas características dos modelos bayesianos sem os modelos bayesianos, né? Então, você consegue a mesma coisa sem modelos bayesianos. Normalmente de forma markoviana, né? Então, a teoria do cérebro bayesiano não necessariamente é verdade. Mas o predicado que é verdade, na minha opinião, é que a gente faz inferências probabilísticas. Isso é óbvio. Então, a única forma da gente representar a forma de um ser humano se comportar com relação ao ambiente ao redor é por inferências probabilísticas. Isso todo sistema robótico tem que fazer. A questão é como que o cérebro faz, como que a gente pode aplicar isso no robô, por exemplo, no sistema virtual. Aqui tem a estrutura deles, você tem o estado ao longo do tempo, uma policy, você tem aqui o córtex pré-frontal dorsolateral, que é uma área específica, tem a ver com recompensas em conexões com relação à basal ganglia, por exemplo. E aí você tem o córtex pré-frontal ventromedial nessa parte aqui, e o córtex pré-frontal medial. Você tem várias áreas que se conectam aqui no caso de tomada de decisões, né? Nesse caso aqui, provavelmente usando evidências da neurociência em si, né? E aí você tem os estados e ações do sistema, que é escolhido pelo arbitrador, né? Normalmente, na basal ganglia, globos pálidos, por exemplo, é muito importante para essa questão de tomada de decisões. Então depende aí da questão da visão da pessoa. A gente tem também a hipótese do cérebro bayesiano, que basicamente vai dizer que a gente faz referências bayesianas na forma de que a gente se comporta. Eu já falei isso anteriormente, né? Mas aqui tem uma imagem, né? Então você tem o estímulo externo, processamento desse estímulo e a sua resposta a esse estímulo, né? E aí, eu gostei dessa imagem porque eles mostram aqui a visão de... Essa visão aqui, eles associam com Platão, Agostinho e Descartes, né? E de percepção ativa, né? Em que você prevê os estímulos no geral, que é a visão do cérebro bayesiano. Eles associam com Aristóteles e Tomás de Aquino, né? O outro não conhece. E aí você tem uma coisa que eu achei muito interessante, que é o HPC, ou
Hierarchical Predictive Coding. Então, o que é Predictive Coding? No contexto de inferências bayesianas, então, para a pessoa que pensa que o cérebro é um sistema probabilístico, né? Predictive Coding que eu mostrei anteriormente é uma forma de você tentar entender como essas previsões acontecem no geral. Como a gente pode definir matematicamente isso, né? Essas formas de previsão no cérebro, né? Eles mostram algumas imagens, né? Por exemplo, na versão clássica, em que a gente tem conexões excitatórias e inibitórias dos dendritos, fazem parte dos braços dos neurônios, né? Como a gente vê nessa parte aqui. E isso sugere uma coisa chamada Dendritic Predictive Coding, né? Então você tem uma versão que é mais baseada na forma que os dendritos são estruturados, né? E aí hierárquico, porque você tem as questões de alto nível, em relação ao spike dos neurônios, né? Que é aqueles picos que a gente mostrou anteriormente em outros vídeos. E aí você tem questões de minimização de erro dentro do contexto dos dendritos, provavelmente usando plasticidade neural, com dependência do tempo, né? E spikes. E aí você tem aqui todo o sistema de excitação, erro e inibição. Você quer minimizar o erro, né? Então você tem camadas hierárquicas aqui. Eles vão dizer, ao implicar essas regras de voltagem, depende da plasticity, né? Ou plasticidade dependente da voltagem, o hierárquico predictive coding, né? Dendrítico, implementa o mesmo aprendizado algoritmo como clássico, mas neurônios de predição com cálculo de erro dendrítico, né? Então você tem um sistema, uma equação, a questão é, a gente pode tentar adivinhar qual é a equação que faz isso, dentro desse modelo, no cérebro, tentar ver na prática com experimentos. Só que é difícil você ter uma explicação experimental de algo matemático com relação à previsão de erros. É uma coisa muito complexa que não consegue ser feita agora, né? Então é meio que com base nesses temas, com base nesses predicados, criados algoritmos. Então, necessariamente, é a forma que o cérebro faz. E esse é o problema. A gente tem que saber como o cérebro faz, né? Tem que ter uma opinião matemática com base na neurociência aqui, né? Aí você tem aqui o exemplo na teoria dos grafos, né? Do predictive code nos dendritos, né? Nos neurônios, nos bracinhos dos neurônios. E a forma de, entre aspas, gradient descent, né? De descida de gradiente, para atualizar os erros do sistema, com backpropagation. Aqui você tem alguns exemplos do neocórtex dos mamíferos e uma versão aí teórica do Paleo, ponto de vista da teoria, como fala, da evolução, né? Provavelmente porque essa questão da forma primitiva do Paleo, né? Que é a parte do basal ganglia. Então você tem o tálamo dorsal, a brainstem, que fica entre a sua espinha e o cérebro, conecta os dois. Você tem o occiput, que vai para o seu tronco, né? Que vai fazer você fazer os movimentos, né? Tem que ir para a sua espinha. Sem a sua espinha você não consegue se mexer. E o tálamo dorsal com relação à conexão com o paleo, né? Para mandar essas informações, provavelmente do córtex pré-frontal. E aí você tem aqui o predictive coding clássico e a versão deles com os dendritos, né? Com base na formatação que os dendritos têm e com backpropagation, né? Com sistemas que você tem como se fosse uma rede neural recorrente, né? Como se fosse uma LST, né? Na forma que essa informação ela vai e volta nesse sistema, né? Comete os erros, volta para ser corrigido e assim continuamente. Eles vão dizer nessa imagem dele que o microcircuito especulativo para codificação preditiva dendrítica, aqui, camadas mais profundas cumprem a mesma função do centro de comunicação. Mas a camada do 2x3 apenas calcula previsões, né? Em relação a essa parte aqui. Então é uma forma de você prever ações, prever as questões inferências bayesianas para fazer a ação mais correta, né? Então, uma bola de tênis indo na sua direção e você tá atacada na hora certa. E você usa uma forma de minimizar o seu erro conforme você treina, conforme
esse sistema aqui de cálculo de erros, né? E aí eles usam matematicamente a interpretação deles, não necessariamente a forma que o cérebro faz, tá? Mas o predicado deles com a forma que isso acontece é uma coisa chamada max log likelihood, em que você tem um log de uma função de probabilidade P com parâmetros θ, e aqui nesse contexto eles usam a questão de recompensa com relação a isso, né? E você tem a soma da perda com relação às conexões dos dendritos, né? Na verdade não é recompensa, isso é predição de recompensas com relação ao sistema. Então pense nesse R-1 como uma grande árvore de dendritos, de conexões, de subconexões com bilhões de neurônios que estão agindo nessa questão de aprendizado. E aí você tem a previsão logarítmica, né? Probabilística, a soma disso, a maximização disso, dos erros com relação à previsão desse sistema, né? De todo o sistema como um todo e dele anteriormente, né? Então há uma probabilidade condicional, que é condicionada às conexões anteriores, né? Então, dentro do contexto do dendrito, tem alguma forma de plasticidade, segundo eles, que você quer calcular probabilisticamente, né? Você quer prever os erros, você quer arrumar esses erros, usando os spikes, né? E tem como versão baseada em spikes, né? Então aqui é a versão tradicional, a versão com spikes. E lembra que spikes, o STTP, né? É Spike Time Independent Plasticity, é com base no tempo, né? Até o nome diz. Time Dependent. E aí eles adicionam esse componente temporal da equação. Então é a mesma coisa, é a mesma forma probabilística de entender esse sistema, só que eles adicionaram uma questão temporal para ser mais associada à forma que a gente entende a plasticidade com base temporal, né? Que a gente viu anteriormente, e que tem base na forma que acontece long term potentiation, né? Que é o LTP, e long term depression que a gente viu anteriormente. Então essa é a base de tudo isso, em redes de neurônios agindo conjuntamente. A questão é que nem todos os subsistemas de neurônios têm a mesma morfologia e se comportam da mesma forma. Mas aqui é uma generalização, normalmente, a gente poderia dizer. A gente também tem outro artigo que tem uma imagem interessante que eu achei. Que mostra aqui, por exemplo, uma imagem, os pixels, aí você transforma isso em dados. Por exemplo, aqui está o LGN, que é o Lateral Geniculate Nucleus, né, que tem a ver com a visão. Aí você tem aqui a parte da visão no cérebro, a parte de trás do seu cérebro, né, que é a parte V1, V2, V4, que é relacionada à visão, que vai entender essa imagem, que passou por todo esse processo do patchwork, né, relacionado à visão, né? A luz chega até os seus olhos e passa por vários caminhos aí com relação à visão. E aí você passa pela parte V1, V2, V4 e todas as partes do cérebro com relação a isso, né? E aí você tem um exemplo com relação a redes convolucionais, né? Então você tem uma comparação entre a forma que o cérebro processa a informação. Não tem um caminho, tem um pathway com relação a isso. Tem a forma que o sistema de IA faz, né? E esse é um exemplo do pathway com relação à visão. O que é um pathway? É o caminho que é relacionado à visão. Tem vários pathways diferentes com relação a diversos contextos. Na visão a gente tem aqui os olhos, então a luz chega nos nossos olhos. Tem os campos receptivos que ficam aqui. Toda uma questão óptica com relação à forma que o olho faz isso daqui, né? A questão é que a informação vem, ela passa como se fosse um X, né? Lado esquerdo, do seu olho esquerdo, né? Do pathway na direita. E do olho direito para a parte do pathway na esquerda. Aí você tem aqui o nervo óptico, né? Que faz toda essa transição. O quiasma óptico que tem essa CX entre os dois, né? E o LGN que tá aqui, né? Então aqui tá o LGN, que é o Lateral Geniculate Nucleus, que é associado a essa questão de processação dessa informação, que passa pro córtex visual primário, né? Que fica aqui. A gente divide em V1, V2, V3, V4. Tem também, por exemplo, giro fusiforme, que é relacionado a reconhecimento facial e outras coisas também. E o que a gente quer fazer aqui, reconhecimento facial de uma pessoa,
um cientista no caso, né? Então, tem também o hipocampo agindo aqui, porque você tem memória. Tem a sua questão de você tem que estar aberto, né? Pra isso você tem que estar acordado, você precisa ter uma experiência consciente pra isso. Então, todo o seu cérebro tem que ter vários subsistemas que conjuntamente fazem isso daqui acontecer. Você ter a visão. Mas, basicamente, o que você tem aqui é um exemplo do que o pé foi com relação à visão. Em que o LGN é uma parte bem importante, por exemplo. Então, a questão é que esse paper tenta relacionar visualmente, né? Isso daqui com a parte de redes convolucionais, né? E tem como fazer uma correlação, assim. E tem a questão da necessidade da neurociência e reinforcement learning que eles citam, né? Esperamos o envolvimento cada vez maior da neurociência com pesquisa de Deep Reinforcement Learning. À medida que isso ocorre, há também mais uma oportunidade. Nós nos concentramos em quão profundo o RL pode ajudar a neurociência, mas como deve ficar claro, em grande parte que nós escrevemos, Deep RL, que é Deep Learning com Reinforcement Learning, né? É um trabalho em andamento. Então a gente tem que, principalmente, ter um foco maior em neurociência. Se não me engano, o Matthew Botivny, que é relacionado a DeepMind, se não me engano. O CEO da DeepMind, não lembro. Mas foco tem que ser neurociência. É interessante porque a DeepMind, né? A empresa que é rival da OpenAI, que eu gosto mais do que a OpenAI, na verdade. É que a OpenAI fez o ChatGPT, ela tá famosa hoje, né? Mas eu gosto mais da DeepMind. Ela tem muita pesquisa, tem um setor só sobre neurociência. Neurociência com relação à inteligência artificial, né? Com vários papers publicados na Nature, vários jornais acadêmicos importantes, né? De pesquisa privada, né? Por sinal, pra ver como pesquisa privada é melhor que a pública, né? No geral. Então, eu creio que é necessário a gente descobrir os predicados corretos de inteligência artificial com base em neurociência. E, de novo, aquele paper que eu já citei anteriormente, uma imagem, que é esse daqui, só que a citação tá errada ali embaixo. Ele vai dizer que o estriato ventral, ou núcleo accumbens, que é a mesma coisa, recebe informações do córtex pré-frontal ventromedial. Então, que é o EVM-PFC. A gente viu isso aqui anteriormente, né? A gente viu, acho que... Não nesse, a gente viu em algum lugar aqui. Aqui também faz essa relação do córtex pré-frontal com relação a, posteriormente, a basal ganglia, né? E aí a gente vai voltar aqui. Ok. Então, tá falando que tem uma parte da basal ganglia que é associada a recompensas dopaminérgicas em conexão com o córtex pré-frontal ventromedial. Ok. Que são as áreas de Brodmann 14, 25 e 32. É como se fosse a geografia do cérebro, essas áreas de Brodmann, né? Pra gente ter uma especificidade maior. O corpo striatum dorsal, que é o striatum dorsal, recebe correspondentemente entrada do córtex pré-frontal dorsolateral. Então você tem duas regiões do córtex pré-frontal, que é extremamente importante para consciência e para funções executivas no cérebro, né? Para você fazer coisas, né? Para você resolver problemas, para você fazer uma prova no Enem, por exemplo, ou conseguir responder perguntas difíceis. Assim, é extremamente importante o córtex pré-frontal. Isso aqui é uma coisa absolutamente importante. Eu já expliquei o exemplo do que acontece quando alguém passa por lobotomia, né? Que é uma prática maligna que faziam anteriormente, né? Então, essa parte é extremamente importante para a inteligência, né, humana e dos mamíferos como um todo, tem conexões com a basal ganglia. Uma questão que pode ser a interpretação, que todo o processo de aprendizado por reinforcement learning cada vez fica maior, a evidência, entre aspas, dele em si. Eu vou citar a minha opinião, que embora eu veja a evidência para isso, eu creio que, na verdade, reinforcement learning não é o que define inteligência humana, mas tem essa conexão. Então, aqui é só um exemplo, né? Você tem aqui a parte dorsal do córtex pré-frontal, várias áreas que conjuntamente são relacionadas à percepção, à tomada de decisões da basal ganglia, a memória, como o hipocampo, por exemplo, o tálamo, que é relacionado a todo esse sistema que está junto, working memory, que é como se fosse a memória RAM do cérebro, né? Que é a memória que você, ao vivo, que a gente fala, né? Enquanto você está acordado, né? Então, você, por exemplo, só consegue lembrar o número de números, uma sequência de números fixa, né?
talvez uns 10 números que eu falar aqui. Se eu falar 7, 9, 28, 40, 22. Talvez você não tenha lembrado. Eu pessoalmente não lembrei os números que eu falei. A ordem, né? Isso se chama working memory. Mas se eu só falar 20, 32, é muito mais fácil você decorar. Agora, rapidão. Porque a working memory é o quanto de informação que você pode processar por segundo e reter essa informação. Tá relacionado à atenção também, porque o córtex pré-frontal também é relacionado à atenção. Então, o modelo de reinforcement learning de atenção, né, que eu já mostrei anteriormente, eles são muito importantes porque eles estão relacionados ao aprendizado, né? Por que atenção é relacionada ao aprendizado? Se você vai fazer uma aula, essa aula, por exemplo, e você tá mexendo no celular ou tá jogando videogame enquanto isso, você não vai conseguir reter muito, né? Você concorda? Porque a atenção vai estar virada pra outra coisa. Nem o de um professor de desenho que eu tinha, que ele falava que não tem como fazer duas coisas ao mesmo tempo. Não tem como você desenhar e ouvir música ao mesmo tempo. Você não tem como você desenhar e falar com outra pessoa ao mesmo tempo. Fazendo duas coisas ao mesmo tempo, né? Tem que fazer uma ou outra, né? E é uma coisa que tem evidência, assim, na neurociência, na questão principalmente de working memory, né? Que tem uma capacidade fixa, né? Que você pode processar por segundo de retenção com relação ao que você está fazendo. Então, por isso que fazer várias coisas ao mesmo tempo não é uma coisa muito boa. Principalmente pra memória de longo prazo, né? Porque o working memory também tem porque a atenção que você tem no curto prazo tem implicações de longo prazo, principalmente para uma aula. E tudo isso daqui se conecta, né? Com long term memory, normalmente no hipocampo, né? Amígdala, enfim. Então você tem aqui várias áreas que conectam e evidências, né? Essa daqui, por exemplo. Aqui tá falando do córtex pré-frontal dorsolateral. A gente tem aqui o córtex pré-frontal dorsolateral e a sua relação com a basal ganglia. Então esse é o ponto aqui. A gente pode fazer isso, né? Eu vi um exemplo desse paper aqui esse é o nome do jornal, do Neurology, né? É um jornal bem famoso, que foi sobre relacionado a sensitividade de recompensas com relação à basal ganglia, obviamente, isso é óbvio. Só que a questão é que as implicações vieram do córtex pré-frontal. Isso poderia dizer que é um problema de apatia depois de um AVC criou um problema de deficiência de recompensas, né? Que é todo um tema que a gente poderia fazer um curso só sobre isso. Que é o Reward Deficiency Syndrome ou Síndrome de Deficiência de Recompensa. Que pode causar vários problemas. Por exemplo, como Parkinson. E aqui no caso, eles falam sobre. Eles mostram essa imagem, por exemplo, o córtex pré-frontal dorsomedial. E aqui tem o tálamos e várias áreas da basal ganglia, como o pallidum, o ventral striatum, substância nigra. E a substância nigra é importante para o Parkinson. Então, se eu não me engano, a deficiência que causa o problema de Parkinson. Então, se você também ter dopamina demais, também por causa do problema. Então, tanto mais quanto menos, Deus colocou ali uma questão média ali do tanto de dopamina que tinha que ter ali. E mostra todas as conexões da conexão do tálamos com o córtex pré-frontal dorsomedial e a sua relação com até o córtex sensorial aqui e a basal ganglia, para no fim chegar na substância nigra e ter o problema em si. Então, o problema está na substância nigra, que é uma parte da basal ganglia, mas as questões que alteram isso são enormes, né? E conexões que não necessariamente vão só do córtex pré-frontal dorsomedial pra basal ganglia, né? Através do tálamos, mas vice-versa também. Com efeitos de, por exemplo, de processamento de emoções, que em parte também do córtex pré-frontal, né? E de processamento cognitivo, né? Por isso que normalmente, até eu lembro de um curso no Coursera, a professora falou sobre essa questão de como a basal ganglia é normalmente associada com emoções. E a gente pode ver isso nessa imagem. Eles dizem que o principal resultado foi que a insensibilidade à recompensa, por conta do AVC, estava relacionada com a apatia autorrelatada, mesmo controlar o tamanho de lesão e o humor negativo, né? A análise usando a BLSM revelou que a maior recompensa em sensibilidade foi associada a lesões no putamen ventral bilateral
o globus pallidum, tálamo dorsal, ínsula esquerda e córtex pré-frontal dorsolateral. Então, o AVC causou lesões de várias partes do cérebro e uma das partes foi essa, grande parte da basal ganglia e do córtex pré-frontal. E aí, por isso essa associação. Então, você vê uma questão de deficiência de recompensas que tem a ver com o córtex pré-frontal também. Daí vem a questão, qual que é a relação do córtex pré-frontal com a basal ganglia? E a parte mais importante, como que isso afeta o aprendizado? O nível de atenção da pessoa, enfim. Porque a atenção normalmente é associada ao córtex pré-frontal. E, por exemplo, a maioria dos tipos de demência vem do córtex pré-frontal. E não necessariamente, mas normalmente vem de lá. Mudança de personalidade, coisa do tipo, quando você tem tumores que afetam o córtex pré-frontal, também causam problemas de comportamento. Então, por isso que ele é tão importante, assim. Que a gente sabe o que algo faz quando ele não tá funcionando direito, né? Não tem uma lesão e tal. Os resultados apoiam a hipótese de que a baixa sensibilidade à recompensa contribui à apatia pós-AVC e que os circuitos do córtex pré-frontal e da basal ganglia, bem como a ínsula, né? É normalmente associada a medo, por exemplo, na ínsula, pode fazer parte da rede subjacente, né? Então a ínsula também tem a ver com emoções. Aqui eu acho que a ínsula eles citam como uma parte por lógica, né? Como a ínsula tem a ver com emoções também, eles já colocam junto, né? E apatia. É uma questão comportamental. Então, veja que o AVC causou problemas em regiões do cérebro, do córtex pré-frontal e da basal ganglia, e causou mudança comportamental. Eu já fiz um episódio no canal, também já escrevi sobre isso, sobre a questão de como tumores, certas patologias que afetam parte do cérebro podem mudar o comportamento da pessoa. Às vezes, por exemplo, a pessoa bate a cabeça num acidente, tem um traumatismo craniano, a pessoa parece normal, mas o seu comportamento muda. Pode ser problemas no córtex pré-frontal, né? Danificou ali. Tem um caso muito famoso, né? Eu esqueci o nome dele. Serafinias. Há muito tempo atrás, há uns 100 anos atrás, 80, uma coisa assim. O cara tava numa obra, o cara tava meio que bem sucedido. E aí ele entrou tipo um pedaço de ferro na cabeça dele. Só que de alguma forma, né? Por um milagre ele ficou vivo, né? Os médicos conseguiram tirar mesmo com a medicina da época. Só que, mesmo depois disso, ele voltou ao normal e tudo, mas o seu comportamento não era o mesmo. O próprio chefe dele falava que ele não trabalhava mais como antes. Ele era um pouquinho mais irritado. Ele mudou o seu comportamento, né? Porque não foi um AVC, né? Foi um pedaço de ferro enorme que atravessou o crânio dele. Atravessou o cérebro. Ele conseguiu ficar vivo. Tiraram novamente o negócio. Mas, através da cirurgia, né? A questão é que você tem questões que afetam o seu comportamento que estão relacionadas a essas partes, né? Então, parte importante. Lesões do estriato ventral em roedores, né? Ou administração de antagonistas dopaminérgicos, né? Relacionadas à inibição, estão associadas ao comprometimento de aquisição e expressão do comportamento pavloviano, especialmente numa forma de condicionamento pavloviano orientado a sugestões. Então, o comportamento pavloviano, né? O mais clássico é do cachorro, né? De Pavlov. Ele tocava o sino, sempre quando ele tocava o sino, ele dava comida. Com o tempo, o cachorro começou a saber, né? Que quando o sino tocasse, ele ia comer. E ele já salivava antes, porque ele sabia que ia comer. Talvez você faça isso com o seu gato, com o seu cachorro de outras formas, né? Alguma coisa que você faz, que você sempre faz. De repente, ir pra estande específica, o seu cachorro já fica com água na boca, né? Ele sabe que vai comer. Ou que vai sair pra fora, enfim, ficar feliz porque vai sair pra fora. É um condicionamento pavloviano. Você criou um padrão pela lei de efeito, né? Ele sempre vai ter a mesma resposta a uma coisa que você faz com frequência. Então, tem relações com isso, né? E atividades dopaminérgicas e recompensas dopaminérgicas. Né? E até aí tudo bem. Então é totalmente normal você associar o condicionamento pavloviano a recompensa dopaminérgicas a reforço milênio. Aqui é só um exemplo de uma imagem, né? Então você tem as ações ao longo do tempo do sistema e você tem aqui
conexões do córtex pré-frontal e do córtex pré-frontal intermedial, entre outras partes aqui, né? Aqui é uma imagem desse paper que fala sobre aquele modelo de inteligência artificial que a gente viu anteriormente, que é o Actor Critic, né? Que tem o agente, o ambiente, as recompensas, com evidências disso no cérebro, na base da lâmina. E ainda mais, eles falam sobre, eu até assustei uma vez, evidências de key learning no cérebro. O cérebro, ele, aqui a gente tá vindo de trás pra frente pros predicados, né? Que é algo na inteligência artificial, porque o key learning não veio de neurociência, ele veio das equações de Bellman, de um paper específico de 1995 sobre key learning, que inventou o tema, com base nessa tabela que você criaria pro agente, depois foi aplicada dessa forma, mas é uma coisa que veio da inteligência artificial e agora estão pensando que talvez seja a forma que o cérebro aprende. Eu acho que isso é um problema, porque isso é meio que uma exegese, né? Você tem uma coisa que venha da... Eu creio que os predicados eles têm que ser com base em evidências biológicas, né? Experimentos e tal, teorias. E não os algoritmos que tem que explicar nossos predicados, né? Então alguém pode dizer, backpropagation é a forma que o cérebro aprende. Mas talvez essa forma seja errada de olhar. Você está olhando para as equações, para as funções ideais, né? Para os algoritmos. E está tentando impor isso no predicado. Assim como a teoria da integração faz, né? Ela impõe que os neurônios se comportam como portas lógicas de ciência da computação. Embora você está tentando impor algo que você não tirou do cérebro em si. Você não provou isso experimentalmente. Primeiro, para depois fazer o algoritmo. Você criou o algoritmo e depois implementou ali. Eu não concordo nessa forma de fazer neurociência, né? Eles falam, né? Regiões do estriato ventral e dorsal correlacionando-se com ação de erro de predições com base em ações geradas por um modelo de key learning. Então ele está dizendo que partes aqui do estriato ventral e dorsal, com relação à forma que as recompensas acontecem, tem a ver com key learning, né? Tem a ver com as recompensas são maiores conforme a necessidade que a pessoa tem com relação a alguma coisa. Então a pessoa sente maior recompensa dopaminérgica, talvez por o time dela ganhar do que por tomar um sorvete. Não sei se essa seria uma interpretação interessante, mas eu acho que a gente pode usar diversos tipos de forma. Embora eu creio que isso é uma forma totalmente reducionista, né? Você tem aqui, por exemplo, uma versão aqui em regiões do cérebro do modelo base com relação a treinamento de reinforcement learning. Eles falam que evidências para codificação de erros de previsão de estado no córtex pré-frontal dorsolateral e no córtex, que é o da esquerda, né? Da direita no córtex parietal posterior, poderiam estar subjacentes à aprendizagem de probabilidades de transição de estado ação em estado. Então lembra no processo markoviano que você tem aquela função de transição, tem a ver com você treinar o seu algoritmo para ao longo dos estados do sistema você maximizar as melhores ações, né? Então você tem o sistema de app joga Super Mario e dentro das ações dos frames por segundo do sistema você quer que ele faça as melhores ações possíveis, né? Desvia dos inimigos, mata os monstros, mata o chefão, passa de fase. Então eles estão dizendo que essa transição que a gente tem no processo markoviano de reinforcement learning também acontece no cérebro. E de novo uma forma de você ir do algoritmo de reinforcement learning e transferindo isso para neurociência. Não necessariamente isso é verdade. Então, de novo, aquela imagem que a gente mostrou no começo. Quando você vai de trás para frente dos algoritmos para o predicado, você pode cometer erros. Na minha opinião, a forma mais segura de você cometer acertos, né? Você ir do predicado, você ir da parte biológica e para a parte de algoritmos depois. Enfim. Mas mostra essa imagem, né? Que tem a função de valor, predição de erros, probabilidade de certas ações de forma condicional, né? Com base em probabilidade bayesiana, por exemplo. Então aqui tem os dados de gameplay de seres humanos. Um sistema de jogar Atari, por exemplo. Aqui eu acho que é de Atari. A rede neural. E o modelo preditivo. No caso, aqui usando ressonância magnética. E aqui você tem o córtex pré-frontal e regiões aqui
que vão provavelmente estar usando, né, tentando operar isso daqui com as recompensas. Então sempre tem uma conexão do córtex pré-frontal com a parte de recompensas no ventro striatum, na substância nigra, nas regiões com relação a isso, né? Então, isso tá certo? Será que é correto a gente pensar dessa forma? Eles vão lá, regiões do striatum ventral e dorsal relacionadas com base de previsão gerado por modelo de ator crítico, né? Então tem um ator crítico, cérebro, né? Que faz essas questões. Aí a gente viu anteriormente, né? Tem um modelo de IA em que os astrócitos, né? Alguns tipos de neurônios viram agentes. Eles viram agentes de aprendizado. O que eu não acho esquisito, né? Pra terminar, eu queria citar um paper que eu gosto muito, não sei se eu citei antes. Eu citei no curso sobre neuroeconomia, né? Sobre nova economia austríaca. Que reinforcement learning não é a base da inteligência humana. Quem falou isso primeiro, né? Esse daqui é um artigo de review, talvez o mais famoso possível, né? E mais destruidor também. Que é o paper do Noam Chomsky, que é um linguista, um dos mais famosos linguistas aí da história, né? Creio que ele tem um lugar na história já. Eu já li muito dos livros dele, é muito bom. Embora alguns são muito difíceis, né? Tinha lido um livro, tentado ler um livro dele sobre a língua hebraica, né? É muito difícil. É um negócio bem difícil ali. Não da língua em si, mas da parte linguística, né? Computacional ali. Mas basicamente nesse paper, ele tenta mostrar que o livro chamado Verbal Behavior, né? Do Skinner. E na minha pesquisa aqui no Google Scholar, eu vi que tem algumas pessoas que ainda falam bem do Verbal Behavior, do livro do Skinner. Criam teorias em cima disso. O paper brasileiro, por exemplo. Aí eu dei uma olhada e falei, nossa, mas como que alguém hoje em dia não leu esse paper? Pesquisa nesse tema. Era num jornal brasileiro sobre terapia cognitiva. Enfim, o que esse paper mostra? Ele mostra que a visão de Skinner, que o ser humano aprende, se comporta somente com reinforcement learning, que a gente viu até agora, é errado. Ele vai dizer, por exemplo, que a tese do Skinner é que fatores externos consistem de estimulação presente e história de reforço. Tem um paper chamado Contrived Reinforcement, por exemplo, o Skinner fala, por exemplo, do açúcar, né? O açúcar modela nosso comportamento com relação ao estímulo que nos representa, né? Com relação à recompensa dopaminérgica, né? Com comportamento de condicionamento com relação a recompensas que o açúcar dá, ou qualquer tipo de coisa que dá reforço no cérebro, né? Dopaminérgico. São de grande importância e que os princípios gerais gerados em estudos laboratoriais desses fenômenos, né? Estudos neurocientíficos, né? De reinforcement learning, provêm uma base para o entendimento da complexidade do comportamento verbal. Skinner estava tentando dizer também que, além de outras loucuras, né? Que a gente pode prever o comportamento de pessoas e grupos populacionais através de entender melhor reinforcement learning. Prever como populações iriam agir. Talvez não tenha uma certeza como é que se consegue certeza. E até a forma que a linguagem acontece, que é o comportamento verbal, né? Que obviamente é o tema do Noam Chomsky, que é um linguista. E ele, obviamente, entende como o cérebro funciona com relação à linguagem. Esse é o foco da vida dele, né? Da pesquisa dele. Qual que são os pontos a serem levados em conta do artigo, na minha opinião? Funções de probabilidade não definem comportamento humano. O Skinner foca muito nessa questão de probabilidade. No Chomsky, ele critica a noção de probabilidade de Skinner. Ele diz que não tem relevância, ela não tem um significado. O que é probabilidade para Skinner? Como que ele define probabilidade de um ser humano, comportamento humano? Você pode usar condicionamento, reinforcement learning, para entender como uma pessoa vai decidir, por exemplo, em quem votar ou ou que comprar no mercado. Como que a gente define matematicamente isso? É quase impossível, né? Você já teve vezes que você viu uma pessoa fazer algo que você nunca esperaria da pessoa, porque a gente não tem como ler a mente da pessoa. Às vezes nem a pessoa pensava que ia fazer aquilo. Então é uma coisa que é
o ser humano é muito imprevisível. Por isso que a economia é muito complexo. Porque é impossível você prever a ação humana. E a noção de probabilidade de Skinner não faz sentido. O termo reforço dopaminérgico não pode ser usado para generalizar a inteligência. Né? Ele tinha a visão de que tudo no ser humano, nos animais, é aprendizado de reforço. São as recompensas dopaminérgicas que fazem a gente comportar da forma que a gente se comporta. Eu vejo muitas pessoas no YouTube, no Instagram, provavelmente você já viu também, falando sobre as pessoas estão viciadas no TikTok porque recompensas dopaminérgicas. Gente, eu já vi um artigo que tenta mostrar isso experimentalmente. Mas esse estudo já tá praticamente idiota por design, porque primeiro que foi reforço dopaminérgico na base do comportamento humano. Segundo, que é uma parte pequena do aprendizado. Mesmo com tudo que a gente viu. Terceiro, porque você não tem como dizer que um comportamento é relacionado somente a entre aspas, vício. Tem vício que realmente tem uma base de substância com relação a isso, mas como um cigarro, por exemplo, como drogas e tal. Mas a questão é que você não tem como, por exemplo, eu já vi certos pesquisadores, documentários até, falando sobre como, eu já falei disso no livro, não lembro se foi num livro sobre do Inquisitiones Ex Natura, volume 4, mas sobre neurociência em jogos. Eu acho que é isso daí mesmo. Inquisitiones Ex Natura, volume 4, tá no meu Instagram se você quiser adquirir na Amazon, na Kindle. Então, queria saber mais sobre neurociência no cérebro, tá? Perdão, sobre a neurociência quando a gente joga videogame. Eu fiz uma pesquisa tanto na parte de jogar em si, quanto no que a mídia fala sobre o tema. Uma coisa que eu vi num documentário sobre isso, como pesquisa, né, e alguns artigos, é que alguns acham que jogar videogame é a nova droga, né, comparado até com uma droga super famosa. E aí, tipo, eu pensei, como assim, cara? Você tá generalizando uma coisa que não tem a ver com o que você quer dizer. Tá dizendo que todo comportamento de um ser humano é com base em reforços dopaminérgicos, né? Você não pode provar isso. Porque, na verdade, é impossível você provar que o aprendizado é somente reforço dopaminérgico. Com comportamento só com base nisso. A gente sabe que existe isso. A gente não sabe que o comportamento e as decisões que a gente toma é somente com base nisso. Então tem uma coisa dos algoritmos, que os algoritmos têm uma base forte assim. Os algoritmos de reinforcement learning, o agente aprende dessa forma, para maximizar as recompensas. Mas não necessariamente é assim que o ser humano se comporta, né? E o Chomsky também ele não considera a independência. Perdão. O Skinner, o Chomsky diz, né? Ele não considera a independência do observador na consciência. Aqui é a minha interpretação do que o Chomsky diz, né? Que o Skinner ele não considerava que as pessoas tomam decisão de uma forma global, consciente, que não tem a ver com reinforcement. Então, as decisões de pessoas não tem nada a ver com necessariamente recompensas dopaminérgicas em vários contextos, né? Então, uma pessoa que gosta de jogar videogame, outra pro Santos, outra pro Corinthians, outra pro São Paulo, tem várias questões do ambiente também, mas também tem a independência da pessoa. A pessoa decide, né? Então a pessoa, ela decide gostar de desenhar, outra prefere engenharia. É uma questão da própria pessoa. Que é uma decisão da pessoa independente. Tem questões ambientais também que vão mudar isso. Questões até também genético-comportamentais. Mas a questão é que ele não considera que reforço dopaminérgico não domina a mente da pessoa ao ponto dela só viver para maximizar as recompensas. Então, tem uma prática imoral ali, e vamos supor que ganhar dinheiro de uma forma imoral, uma pessoa justa não iria usar essa forma imoral de ganhar dinheiro para maximizar seu bem-estar. O que do ponto de vista sem moralidade seria a forma de fazer, a melhor coisa a se fazer. Porque a pessoa não faz isso? Porque ela tem uma moral, né? Uma moral, ela tem uma ética, uma virtude, com base no que ela pensa. Até base do ser humano, né?
e questões de ética que são fundamentais para qualquer tipo de sociedade. Mesmo se você não ensinar pra pessoa, né? Que são chamadas de leis não escritas, né? Leis naturais. E, esse tipo de moralidade, por exemplo, que é a base do comportamento humano, não pode ser associado a reforços dopaminérgicos. Isso Chomsky não diz, mas aqui é a minha opinião, né? Não pode ser relacionado a reforços dopaminérgicos. É uma coisa central na forma que as pessoas se comportam. Então, a pessoa, por exemplo, vê uma forma de conseguir, por exemplo, fazer um caixa 2 da vida, mas ela não faz por causa que ela é uma pessoa que ela acha isso errado, né? Ela não gostaria de fazer isso com ela, né? Então ela não faz também. Moralidade. Então, não é um ser humano não funciona com funções de utilidade apenas. Se o utilitarismo, ele não funciona, ele não representa a forma que o ser humano se comporta. Então, por fim, a formação de linguagem não é só RL, né? Então ele vai falar sobre, por exemplo, como o desenvolvimento da criança, que é o chamado de teoria da psicologia, que chama com relação ao desenvolvimento, né? Que tenta explicar como a criança se desenvolve ao longo dos anos, né? A formação da linguagem em si não pode ser com base em reinforcement learning. Até porque esses conceitos morais, éticos, que vão moldar o comportamento da criança, que em parte são aprendidos através da linguagem, né? A linguagem ela forma o caráter da criança também, porque é através dela que ela se comunica e aprende o que ela deve ou não fazer. Porque a linguagem pode ser tanto genético comportamental, quando pode ser ambiente, os pais ensinando a criança e tal, quando pode ser uma linguagem corporal, falada, enfim. A questão é que isso não pode ser isolado somente em reinforcement learning. Então, se alguém dizer que o aprendizado no cérebro só tem a ver com isso, tentar fazer um foco nisso como se fosse algo importante, a pessoa está extremamente enganada do ponto de vista lógico e do ponto de vista neurocientífico. E você lê um paper em reward, como é? Síndrome de deficiência de recompensa, você vai ver que em RP, né? Porque eu não fui a fundo em Reward Prediction Errors aqui, né? Eu mostrei algumas questões nessas duas aulas, mas eu não fui a fundo. E nem em síndrome de deficiência de recompensa. Mas quando eu estudei esse tema no passado, basicamente eu vi que recompensas dopaminérgicas não tem totalmente compreendizadas, né? Essa é a visão que eu vejo na literatura acadêmica no geral. Não é tão importante quanto as pessoas acham ou achavam anteriormente. Então, obviamente seria legal se fosse assim, mas não é. Porque você poderia fazer sistemas de IA mais inteligentes, mais fácil. Mas a questão é que, quando a gente fala sobre reinforcement learning no cérebro, a gente tá querendo, principalmente, ter modelos de IA que são com base em neurociência. Isso significa que a gente pode criar uma IA forte somente com reinforcement learning? Isso é impossível. É impossível. Você pode ter seus modelos de linguagem, a gente não falou ainda sobre modelos de linguagem. Na verdade, esse é um tema que a gente pode falar na próxima aula. Sobre LLMs, né, que é Large Language Models. Então é um bom tema pra gente falar pra próxima aula. Mas eu creio que o que fica de ensinamento é que não tem como você ter um sistema somente com reinforcement learning que tenta simular o cérebro humano da forma mais correta possível. Porque o ser humano não funciona somente com funções de utilidade para maximizar suas recompensas. Então, tem uma parte de moralidade, tem uma parte de ética, tem uma parte de questões comportamentais que são fundamentais para o ser humano, que não tem a ver com funções de utilidade, né? E aí, a questão é como que se representa essas questões sem ser de forma como é atualmente feita, né? No ChatGPT, por exemplo, que o desenvolvedor ele controla que a IA pode ou não falar. Então, a tal tema é um tema que a IA não pode dar opinião, ou se bem que ela não tem opinião. Eu escrevi um livro chamado Conversando com uma Inteligência Artificial, né? E minha conclusão no final é que, conversando com a IA, antes do ChatGPT lançar, né? Um ano praticamente antes, minha conclusão foi que a IA não era independente do observador. Ela não tinha
consciência e nem opinião. Essa é uma parte importante. A dependência do observador é importante, ela não pode ser conseguida, que é a base fundamental para a consciência, na opinião de. Agora eu não vou lembrar o nome do cara. Não lembro exatamente o nome do cara. É o cara que fez a proposta da sala chinesa, né? Relação à linguagem, né? Eu não lembro o nome dele, mas. Quem sabe a gente cita ele posteriormente. Mas basicamente, o ponto é que se você não tem independência do observador, você não tem uma IA consciente. Você não tem como criar uma IA consciente somente com reinforcement learning. Isso é um fato. Então, é isso.